Com o conhecimento de desvio condicional, podemos agora resolver o mais clássico dos exercícios de programação, que é resolver a fórmula de Bhaskara. Ou seja, dados os valores de a, b e c referente a uma equação de segundo grau do formato ax² mais bx mais c igual a zero, dá os valores das raízes. Para resolver esse tipo de problema, nós vamos precisar de um desvio condicional, de uma estrutura de seleção. Por quê? Porque caso o resultado do delta for negativo, nós temos que executar o programa de uma certa forma, caso seja zero, de uma outra forma, e caso seja positivo, uma terceira forma. Vamos começar recolhendo os valores de a, b e c. Para isso, vamos precisar de variáveis do tipo double, porque vão ser números fracionados. Também vou declarar logo variáveis para guardar as possíveis raízes, x1, x2. Vamos começar dando uma mensagem para o usuário, printf digite os valores para a, b e c, e vamos ler os valores de a, b e c. Vou colocar aqui no mesmo scanf 3 percentuais LF. E colocar as 3 variáveis referentes. Não se pode esquecer do i comercial. I comercial A, I comercial B, I comercial C. Pronto, esse scanf vai ler 3 valores e colocar o primeiro valor em A, o segundo valor em B e o terceiro valor em C. Vou declarar mais uma variável para guardar o delta. Basta declarar antes de usar, mas eu tenho esse hábito de declarar tudo no começo. E o delta vai receber B2 menos 4AC. A linguagem C não conta como operador de potenciação, mas como é apenas ao quadrado, vamos fazer B vezes B. Então, B ao quadrado menos. Se colocarmos 4AC, já aprendemos que isso não vai ser interpretado pela linguagem C. Nós somos obrigados a colocar menos 4, que multiplica A, que multiplica C. E aí não precisamos nos preocupar com parentização, porque a ordem de precedência já é respeitada. Este é o valor de delta. E agora, dependendo do valor de delta, fazemos coisas diferentes. Em primeiro lugar, se o delta for menor do que zero, se delta for menor do que zero, nós fazemos alguma coisa. Que é o que? Caso o delta seja menor que zero, já aprendemos que não tem raízes reais. Então, vamos simplesmente escrever essa mensagem na tela. Printf não há raízes reais. Agora, se não, else, se não, abrimos um bloco de comandos aqui. E esse bloco de comandos vai ser executado caso delta seja maior ou igual a zero, ou seja, isso aqui seja falso. Aqui nós temos duas possibilidades. Se o delta for igual a zero, tenho apenas uma raiz, então preciso calcular apenas uma raiz. Se o delta for maior do que zero, nós temos duas raízes, precisamos calcular duas raízes. Então, nesse bloco de comandos, eu vou abrir mais um desvio. Então, fazemos aqui mais um desvio. Se o delta for igual, dois sinais iguais, não esqueça, a zero, nós vamos ter uma única raiz. E eu posso calcular como sendo x1, vai guardar o valor da raiz, recebe menos b, mais raiz quadrada de delta. Nós não temos um operador de raiz, mas existe uma função que calcula a raiz na linguagem C. É a função sqrt, abreviação de square root. Abre parênteses, fecha parênteses, e dentro desse parênteses o número que eu quero calcular a raiz. No caso aqui é a expressão delta. Tudo isso dividido por 2a. Tudo isso dividido por 2a. Isso não é interpretado pela linguagem C, tenho que colocar a multiplicação. Isso está correto sintaticamente, mas não semanticamente, porque não vai calcular o que eu quero calcular. Eu tenho que colocar aqui um parêntese, para dizer que eu vou ter que multiplicar o 2 com A, e um parêntese aqui também, envolvendo o menos B mais raiz de delta. Senão, ele vai apenas dividir a raiz de delta por 2A, não o menos B mais raiz de delta. Com esse parênteses, agora sim está semanticamente correto. Está fazendo exatamente a função que eu quero que faça. E agora eu posso imprimir na tela. Printf, escrever aqui. A única raiz é percentual LF barra N aqui. E a variável que eu quero escrever no lugar desse percentual LF, no caso X. Agora, se não for igual a zero, else
bloco de comandos, e esse bloco de comando vai ser executado caso isso aqui dê falso, ou seja, seja maior do que 0. x1 é exatamente igual, e x2 é um pouco diferente. x2 recebe menos b menos delta. E agora eu posso imprimir os dois valores. Vou imprimir aqui printf, as raízes são percentual LF e percentual LF. E agora as duas variáveis que eu quero que sejam substituídas por esses percentuais LF. x1 e x2. Ponto e vírgula. E esse é o código que calcula a fórmula de Bhaskara, dado A, B e C. Vamos fazer alguns testes. Quando executar, aqui houve um OR, ou seja, não está errado, mas tem alguma coisa estranha no código. No caso aqui, ele está pedindo que você inclua a biblioteca math.h. Para evitar esse OR, vamos fazer o seguinte. Vou incluir aqui, além da stdio.h, incluir a math.h, que é onde estão guardadas as funções matemáticas. E agora o código deve executar sem nenhum borne. Pronto, vamos digitar aqui valores para A, B e C. Vamos testar aqui 1, menos 1 e 6. Não há raízes reais. Vamos testar 1, menos 1 e menos 6. As raízes reais 3 e 2. E agora temos que testar mais um caso. É um caso onde há uma única raiz. Vamos testar agora 1, menos 10 e 25. Então tem uma única raiz e a raiz é 5. Observe que essa implementação não vai aceitar o caso em que o A seja igual a 0. Porque não tomamos nenhum cuidado no que acontece se o A for igual a 0. Ou seja, ele vai ser multiplicado por 2, que vai dar 0, e vai ser dividido por 0 em uma dessas duas situações. Então esse programa está restrito para entradas em que o A é diferente de 0.